Doutor Antonildes Assunção, ele que é cardiologista, é um médico pesquisador, cientista de dados. A gente vai começar então falando como é que é esse trabalho de trazer um pouco o pessoal da saúde, não é, para conhecer mais desse mundo da tecnologia, da inteligência artificial e também trazer esse pessoal da parte de dados, buscando soluções para essa área da saúde. Legal. Primeiro, agradecer esse convite da Orango para estar aqui com vocês. Fico muito feliz, ter sido, digamos assim, a minha missão. Sou um médico, digamos assim, eu sou um cardiologista que não usa mais estetoscópio. Mas eu sou um cardiologista, sou um médico que fez estatística, fiz parte do meu doutorado com físico, sempre gostei muito de tecnologia, de programação. E fiz parte do meu doutorado fora do país. Quando eu voltei, eu tive essa oportunidade de trabalhar em 2 instituições grandes lá de São Paulo e fazer projetos de pesquisa, mas fazer também projetos de pesquisa em tecnologia para a saúde, mas também fazer projetos aplicados, né, para resolver nossos problemas assistenciais, as nossas dificuldades. E é muito legal isso, que quando você tenta, e eu sempre trabalho, eu fiz parte do meu doutorado com físico, meu TCC eu fiz com biólogo, eu gosto muito dessa mistura, da multidisciplinaridade. E eu acho que é daí que saem as coisas melhores, os produtos melhores, né? A saúde, ela precisa muito de tecnologia, precisa usar tecnologia para resolver vários problemas. E nossa dificuldade é trazer... A gente tem 2 grandes dificuldades. O nosso profissional, a pessoa que está cuidando das pessoas, que ela não tem muita, digamos assim, intimidade com tecnologia, e às vezes um pouco de aversão, preocupação, medo. E a gente acha que não precisa muitas vezes. Às vezes acha que não precisa. E a gente tem um profissional da tecnologia que trabalha no mercado financeiro, banco, instituições bancárias, eles preferem, é mais cômodo para eles trabalhar nessas instituições, digamos assim, pioneiras, que já utilizam dados e tecnologia há muito tempo. Então, a saúde ela está começando a investir mais em dados e algoritmos, mas ela tem essa dificuldade, ela vai precisar trazer esses 2, digamos assim, atores para conversar, né, para construir soluções. E eu tento fazer isso no meu dia a dia, não só desenvolver soluções junto com um grupo multidisciplinar, mas também, digamos assim, convencer as pessoas a entenderem que é uma nova oportunidade. Abrir, né? esse leque, Isso. Não é, de soluções, Exatamente. De conteúdos, de conhecimento, que junto aí vai com certeza trazer mais soluções e mais respostas para o que todo mundo precisa. Perfeito. Agora, o que é, doutor, inteligência artificial? Como é que ela se diferencia da automação tradicional? Isso, sempre quando eu vou falar de desmistificação, esse é o primeiro, digamos assim, o meu primeiro slide, né? Porque as pessoas não entendem direito o que é isso, né? Inteligência artificial, veja, um poste da rua, eu gosto de dar esse exemplo, né? Não tem uma pessoa que desliga e que liga o poste todo dia, né? Imagina só, toda a cidade, então não existe isso. Então, existe um sensor lá que fica... antes de fazer medicina, eu fiz engenharia, então esse foi, inclusive, um dos primeiros projetos que eu fiz. E tem um sensor lá que fica captando a luz, né? Então, o sensor, ele tá, na medida que não tem luz, ele tem um sensor que tem uma lógica lá que, liga a luz, aciona a luz, e da mesma forma isso. Então, basicamente, é a substituição de uma tarefa humana. Veja, isso é inteligência artificial, isso não é nada novo. O que mudou foi, digamos assim, tem um outro campo dentro da inteligência artificial, que é a aprendizagem de máquina, que são esses algoritmos que a gente treina, por exemplo, para classificar risco, para identificar risco. O Uber, quando você pede um Uber, ele mostra um valor, é um algoritmo lá calculando isso. Então, esse é digamos assim, um subgrupo ali dentro, né, do aprendizado de máquina. Tem uma sopa de letrinhas, né? A inteligência artificial, aí dentro tem esse algoritmo, né? E tem um outro algoritmo, que esse é o mais complexo. Que é uma palavra tão usada agora, inclusive, né? Atualmente, o algoritmo. O algoritmo, que esse é o mais especial, digamos, hoje em dia, que é o Deep Learning, a aprendizagem profunda. Ele é especial porque ele não precisa do humano trazendo as características para ele aprender. Ele aprende sozinho. Ele só aprende, por exemplo, ele vê uma imagem de um carro, de uma árvore, e ele consegue, baseado nessas informações que você passa, uma árvore e um carro, ele consegue identificar isso. Então, digamos que é uma evolução do algoritmo, né? Então, basicamente,
são esses três grandes grupos. Esse é o principal ponto, então, desmitificar essa questão de que é algo que precisa, que é muito distante, que existiu agora, que começou agora, que é novo. Exatamente. Talvez pelo nome, às vezes, parece uma coisa muito de outro mundo, e as pessoas não entendem que talvez já esteja muito mais inserido na rotina do que se acha. É isso mesmo, é isso mesmo. Não, eu acho que esse que é o principal mito, na verdade. Não é novo, isso não é uma coisa nova. O que tem, digamos assim, novo, né? O que é que surgiu de novidade? Por que se fala tanto de inteligência artificial hoje em dia? Porque a gente nunca teve uma capacidade tão grande de armazenar dados. Então, a gente consegue capturar, armazenar e processar esses dados como nunca antes a gente teve essa possibilidade. Nas redes sociais, com imagens, capturando outros tipos de imagens, áudios, textos, né? Aplicativos aos montes aí que... Todas as fontes de dados, a gente nunca teve capacidade tão grande de armazenar dados, de processar eles. E é interessante isso, porque não só essa capacidade de armazenar, né, mas a gente desenvolveu tecnologias nesse tempo que foram muito importantes. Por exemplo, o cloud, né? Eu sempre, quando eu falo a palavra cloud, eu imagino que... Eu acho que muita gente aparece a nuvem, que tem computadores lá no céu, mas é gozado isso. Então, a nossa capacidade de... Tem grandes galpões espalhados ao redor do mundo de subir uma máquina super poderosa para armazenar dados ou processar essas informações na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, essa possibilidade de escalar os nossos recursos, isso cresceu muito nos últimos anos. E uma outra coisa que cresceu muito nos últimos anos são os hardwares, né? Então, o game, é engraçado isso, o videogame ele ajudou muito tudo isso, e as pessoas às vezes não percebem isso. A indústria de game ela precisa de bastante essas placas de GPU para processar imagens, e isso é muito importante para a gente desenvolver os algoritmos hoje atuais. Então, essa foi a mudança, né? Essa foi a mudança que, digamos assim, aconteceu nos últimos anos. Isso é novo. Mas que estão muito inseridas no dia a dia, né, da gente, na prática, muitas vezes, como o exemplo do poste, né? Exatamente. A gente usa muito já algoritmo, né, atualmente. Está sendo muito rápido a evolução. Isso até nos assusta, né? Mas no nosso dia a dia, a gente usa o dia inteiro algoritmo, a gente não percebe. Vou dar uns exemplos para você. A gente recebe um e-mail, né? Então lá tem um algoritmo que manda para sua caixa de spam quando aquele e-mail é inadequado. Aquele é um algoritmo que classifica aquele e-mail como spam, né? Como lixo ou não. Isso é muito interessante. Quando você aperta o botão do WhatsApp para escrever o texto, né? Você às vezes não consegue digitar, você quer falar, então ali existe um algoritmo que transcreve o áudio para texto, né? Então é uma coisa que a gente também não percebe. É um algoritmo que ele é até polêmico, né? É o algoritmo que indica conteúdo das redes sociais. É um algoritmo que te coloca o que você precisa ver na tela, porque assim, o objetivo desse algoritmo é que você fique olhando para a tela. Então, a gente usa muito algoritmo hoje já no dia a dia, e acaba não percebendo. E aí, falando dessa inteligência artificial, desse medo, no qual o doutor também citou aqui agora, que assusta, não é? Existe esse risco, esse medo que algumas pessoas têm da mão de obra humana, da inteligência humana ser substituída por essa inteligência artificial? Esse é um outro objetivo meu nessas conversas sobre desmistificação. Eu acho que não deveria ter medo. Eu acho que é do ser humano sentir medo em relação a isso. Mas eu acho que as pessoas deviam olhar isso como uma oportunidade. Por isso que existem tem um professor de Stanford, que é o professor Andrew, que super recomendo ver o conteúdo dele. Ele é um dos fundadores da Coursera, ele é um dos fundadores de um site chamado Deep Learning AI. Ele era pesquisador principal do Google, hoje ele atua como professor de Stanford e produz conteúdos de consultoria para gestores, de consultoria para profissionais em geral, não só da saúde, enfim. E eu acho que é um objetivo que eu também tenho, sabe, de mostrar para as pessoas que existem oportunidades, são novas oportunidades. Na medida que você tem uma formação, que você tem um conhecimento sobre uma área de negócio, sobre a sua indústria, e você consegue entender as novas tecnologias, você se torna um profissional muito diferenciado, um profissional que entende uma área de negócio e um profissional que tem algum conhecimento sobre a tecnologia. Então, a Forbes coloca esse profissional, inclusive, como um profissional do futuro. É um profissional que várias indústrias vão querer no futuro. Então,
eu acho que as pessoas têm que tentar entender... Em muitas áreas, eu diria, não é, doutor? Em muitas áreas. Ou se não em todas, digamos assim. Exatamente. Então, eu acho que a gente não pode... Tem que ter cuidado para não entrar naquele diálogo do Uber com o taxista, sabe? Que surgiu o Uber, aí o taxista, isso não vai funcionar, isso, etc. Então, que é só mais uma concorrência, que não vê como uma oportunidade de produtividade, inclusive. Exatamente. Então, assim, não adianta você brigar contra a tecnologia, né? Contra a escalabilidade do produto, contra o que ela está oferecendo para o consumidor. Você tem que pensar em como ou aprender aquela tecnologia para usar no seu negócio, para trazer valor para o seu negócio. O taxista devia, por exemplo, pensar nisso. Então, a mesma coisa aqui, eu vejo com várias áreas de negócio. Inovar, né? Eu, por exemplo, sou um exemplo, gente. Eu fiz cardiologia, fiz imagem cardiovascular, fiz medicina, mas fui aprender mais tecnologia, né? Então, muita gente de várias áreas de negócio, eu acho que é uma carência, né? As pessoas entenderem tecnologia. Eu costumo sempre brincar, o gestor atual, hoje em dia, ele não chega para você, eu quero um algoritmo tal e tal. Ele não tem essa intimidade. Então, se você tem profissionais que conhecem o negócio, né, e que conhecem as dores do negócio, e conhecem um pouco de tecnologia, esse é um profissional totalmente diferenciado. Doutor, e trazendo para a saúde, né? Quais são as oportunidades, as principais oportunidades desse uso de dados, da inteligência artificial na saúde? O que a gente poderia falar aqui, na prática? A saúde, ela vive um momento muito especial. Primeiro, agora com a pandemia, isso ficou claro, né? Um destaque, mostrou, ela, digamos assim, escancarou os nossos defeitos, nossas deficiências, né? Eu acho que a saúde, ela há muito tempo, não só no Brasil, veja, países desenvolvidos enfrentam isso também, é um caos. Sempre falo isso, né? Ao contrário do varejo, que quando uma pessoa consome um produto, todo mundo da cadeia se beneficia, na saúde não. Nós temos atores com interesses diferentes. Específicos. Exatamente, às vezes opostos, né? Então, um exemplo, né? A pessoa quando a gente tem os pacientes hoje em dia que estão envelhecendo, que estão tendo um estilo de vida moderno, sedentário, né? Que não querem morrer, ninguém quer morrer, e pesquisa no Google, doenças, enfim. A gente tem um perfil hoje de paciente que consome mais recursos, por exemplo, né? A indústria que faz uma medicação para câncer, por exemplo, para oncologia, ela teve todo o gasto para desenvolver aquela droga, né? E ela quer vender. É normal que ela queira que haja um consumo de recursos. Então, estou dando 2 exemplos de lados que querem consumir recursos. Por outro lado, por exemplo, a operadora, a gente vê claramente, isso é um problema, né? A gente vê que a sinistralidade dos planos de saúde só aumenta. As pessoas estão consumindo mais recursos e as operadoras, cada vez que passa, elas estão tendo uma maior sinistralidade. Os empregadores que pagam o plano de saúde, né, e as pessoas também, pessoa física, você que paga o seu plano de saúde, você todo ano aumenta muito o plano de saúde. Então, é um pouco dessa equação, né? E aí a gente acaba vendo alguns problemas de fraude, de ineficiência. Então, muitas vezes essa conta não fecha, Não né? fecha. Então, o que eu quero dizer em relação a isso é que o caminho é a tecnologia, é a utilização de dados para melhorar tudo isso, né? E existem várias utilizações que a gente já faz isso na saúde, mas que a gente pode melhorar. Ser mais eficiente a nossa operação, diminuir custos, diminuir problemas na linha de cuidados de pacientes. Vou dar um exemplo para você. Como um exemplo que parece bobo, mas como ele é saudável para a linha de cuidado, para todo mundo. Mulheres que, por exemplo, fazem exames de mamografia e que têm um achado crítico, né? Muitas vezes essas pacientes que têm BIRADS, que a gente fala 4 e 5, que são achados mais críticos, elas devem fazer biópsia, faz parte da linha de cuidado, mas elas não completam o ciclo por algum motivo, ou porque passa despercebido no cuidado, ou porque elas não notaram essa alteração. Então, você utilizar esses dados que são não estruturados, né, capturar dentro de algoritmos, né, e mandar essa informação para o médico, olha que legal, você consegue converter mais biópsias, isso é bom para o hospital que quer aumentar a sua ocupação, né? É bom para o paciente que pode desenvolver um câncer mais avançado, é saudável para a operadora que quanto mais avançado o câncer,
digamos assim, maior custo com o tratamento. Então, assim, a utilização de dados na saúde, ela é muito importante para essa cadeia, essa complexidade, né? É uma integração de informações aí que vai servir para N setores, não é? E para N situações, não só ali para o plano de saúde, para o profissional que vai estar cuidando daquele paciente, para saber até que ponto, né, o que se deve fazer, e para esse próprio paciente para saber em que circunstância está aí realmente. Agora, quando a gente fala sobre as questões éticas, né, as questões das responsabilidades associadas à inteligência artificial, já se pode mensurar? Já tem algo que trate disso, dessa questão ética, até onde se pode ir? Esse talvez seja o grande desafio. Mas o grande desafio a gente tem que deixar bem claro que é quando a gente fala sobre assistência, quando a gente fala sobre o cuidado das pessoas. Eu costumo sempre dizer que a gente tem a barra muito alta na medicina. Sim. Diferente, por exemplo, de um banco que faz um algoritmo, por exemplo, para detectar fraude. Ele fez, não deu certo, vamos colocar outro. É diferente na saúde. Quando a gente fala de assistência do paciente, a primeira coisa é a segurança, né? A gente sempre é muito preocupado em relação à segurança desses algoritmos, se eles vão afetar ou não a linha de cuidado do paciente. O segundo ponto que eu acho que dentro da assistência é a questão da eficiência e reprodutibilidade. O que é que a gente tem nesses novos algoritmos quando eles mexem com diagnóstico, com novos tratamentos? A gente tem indústria que investe muito nisso e que não disponibiliza, por exemplo, o código para outros pesquisadores, não mostra o código para outros pesquisadores. Isso é problema. E eu entendo por que eles não fazem isso. Entram os interesses, os quais o senhor falou anteriormente. Mas dentro dessa barra muito alta da medicina, a gente precisa reproduzir esses resultados para saber se esses resultados eles possuem eficácia e segurança. Então, esse é um ponto, digamos assim, a assistência ela tem a sua complexidade. Tem um fator também que eu sempre me incomoda muito quando fazem produtos para assistência, quando fazem algoritmos muito complexos que esse algoritmo ele dá um resultado sim ou não, por exemplo, que a pessoa tem um câncer, ou que ela deve tomar ou não um remédio, ou que ela deve fazer isso ou não, mas usou um algoritmo tão complexo que ele não, um engenheiro não consegue explicar por que aquele resultado acontece. Então isso perde a autonomia do paciente e do médico. E aí a gente começa a questão da responsabilização. Imagina só uma situação em que um algoritmo, vamos dizer, um algoritmo teórico, ele diz que você tem que tomar um remédio. A operadora acredita naquele algoritmo e fala que se você não tomar aquele remédio, você vai ser descredenciado. Então, você como paciente tem que tomar aquele remédio. O médico que atua também vai dizer que você tem que tomar aquele remédio, mas ninguém está entendendo o porquê que você vai tomar aquele remédio. Eu digo, por mais que o algoritmo seja muito bom, ainda vai ter falso negativo e falso positivo. E a pergunta que está ao redor disso é quem é o responsável quando isso acontece, né? Nessa situação de baixa explicabilidade. Então, há uma discussão muito forte das agências reguladoras. A gente não sabe direito como atuar nesse, digamos assim, ecossistema de assistência, né? Então, é uma dificuldade, né? E tem uma outra coisa também, que existem algoritmos que continuam aprendendo. Então imagina só, a gente passa por todas as etapas de segurança, de eficácia, reprodutibilidade, e aí lança lá o produto versão 1. Daqui a uma semana tem a versão 1.1, 1.2, e como é que faz toda essa como as coisa atualizações, né? Então, assim... É uma loucura, então é complicado. Na parte de eficiência operacional, de ajuda em linhas de cuidado, que a gente está só dando suporte, substituindo tarefas repetitivas, isso é mais simples. Aí a gente consegue trazer o modelo de outras indústrias para cá, porque isso não interfere na questão assistencial. E eu acho que esse tem que ser o foco de muitas ações agora a curto prazo. Essa aqui a gente tem que trabalhar... eu sempre digo, projetos assistenciais, eles demoram mais para trazer, são importantes, mas eles vão demorar e precisam demorar mesmo. Agora, quando se fala de oportunidades, doutor, quando se fala de oportunidades, quando se fala de diagnóstico, quando se fala de oportunidade para tratamento, para acompanhamento, para soluções, no contexto do transtorno do espectro autista, o que é que se pode dizer hoje com relação a esse algoritmo, com relação a essa inteligência artificial? Muito boa a sua pergunta. Assim, eu
Hoje é um momento muito especial para mim, hoje estar aqui com a Orango, porque, assim, primeiro que o André e o Ricardo, eles são grandes amigos, a gente fez medicina junto, e a gente seguiu caminhos diferentes, hoje eu nem uso estetoscópio, mas eles sabem que eu trabalho com dados, com algoritmos, e eles me apresentaram esse projeto que eles estão desenvolvendo junto com o SESI, que é muito bonito, que é um projeto para a UTEA, né? Para as crianças e os garotos com autismo. E me contaram dos problemas, das dores, da doença que está aumentando, e a gente não sabe ainda nem direito por que ela está aumentando dessa forma. Dos números de casos, né? Número de casos. Talvez por mais informação também que as pessoas têm hoje, têm a oportunidade de correr atrás desse diagnóstico. Então, assim, comecei a conversar com ele, com a Mayra, com a Dani, que são parceiras nossas, né, nesse desenvolvimento desse projeto. E assim, as oportunidades são muito grandes. Assim, é um contexto muito complexo, é um contexto de um grupo de cuidadores muito grande, multidisciplinar. É um contexto muito difícil para a família, né? É um contexto que precisa de tempo, é um contexto que precisa coletar dados, né? Imagens, áudio. É um contexto que a gente precisa diminuir os processos para que as pessoas foquem na criança, né? Hoje a gente tem essa dificuldade, né? Comunicação entre os diversos atores, no diagnóstico correto, qual o melhor plano de tratamento para a criança, como monitorizar tudo isso, como a gente diminuir os processos, como a gente acompanhar se essa criança está respondendo ou não. Então a gente vê uma explosão de produção científica e de produtos também. Então é um contexto que eu tenho absoluta certeza que a utilização de dados e os algoritmos, eles vão colocar a criança no centro do cuidado, né? Para que as pessoas se preocupem só em melhorar o diagnóstico e melhorar o suporte, a monitorização desse garoto. Então, eu estou muito feliz em participar desse projeto. Que incrível, maravilha. Então nós conversamos com o doutor Antônio de Assunção, que fez aqui uma abordagem assim, passeou em várias questões importantes e que abre a mente de todo mundo. Muito obrigada pela sua participação aqui. Sucesso aí nos novos projetos. Obrigado a vocês.